E aí, pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Corrida Consciência. Eu sou o Bruno Bruzin. E eu sou o Diego Fernandes. E no episódio de hoje, Diegão, vamos falar sobre o planejamento para 5 e 10 quilômetros. Eu acho que é um momento oportuno, hein? Começo do ano, o pessoal organizando ali o calendário de provas. Nem todo mundo corre meia maratona ou maratona. Às vezes as pessoas esquecem disso, né? E corre 5 ou 10 é corredor do mesmo jeito. Fernandes, do mesmo jeito. É... E aí é legal a gente falar um pouquinho sobre o planejamento para esse tipo de prova. Sim, que inclusive você falou do mesmo jeito. Você viu o rapazinho lá dos 10 quilômetros? Que foi recorde europeu que ele quebrou? Eu não lembro qual recorde que ele quebrou, mas. Pô, tu me mandou, mas eu não lembro também. Oh, mas Eu você vi viu? ali e tudo, mas eu não vi que Cara, os qual que é o últimos recorde. 3 quilômetros dele lá foi 2:37 de ritmo, 2:35, 2:33. Que loucura, né, cara? Ô, Que rapaz. loucura, que Legal. loucura. Aí vai falar que isso aí não é corredor? Isso é monstro. Legal. Não, eu acho que é muito oportuno, o melhor momento para se falar disso, porque tem muitas pessoas que estão. Virou o ano, né? As promessas, estou começando a treinar Sim, agora. O que que eu faço, né? Então, vamos planejar direito esses 5, ou às vezes você já quer ser mais ousado, já ir direto para os 10, vai saber. Vamos fazer um planejamento bom. Ou já faz um planejamento para os 10, encaixando os 5 no meio. Olha quantas coisas interessantes a gente pode falar sobre esse tema hoje. exato, exatamente, Digão. E assim, é só as pessoas precisam ter cuidado, que nem você deu o exemplo de encaixar os 5, quem está no foco com 10, se você quer ter duas provas principais, seja uma de 5 uma de 10, é legal que elas sejam espaçadas, né? Uma coisa é você vai por 10, vou fazer uma provinha aqui de 5. Isso, Vou para fazer a prova, só para pegar ali o ritmo, enfim. Isso é uma coisa. Agora, se falar, quero performar de 5, opa, aí a gente precisa espaçar mais isso aí dos 5 para os 10, né? Porque perfeito. se você terminar o seu melhor 5 da vida e você não ficar ali uns diazinhos dolorido, é porque você podia ter feito mais forte ainda. Mas eu falei mais no sentido, Brunão, de tipo, a pessoa quer fazer os 10. Mas aí encaixa os 5 não como objetivo principal, sendo os Isso, 5 exato. quilômetros. Eu vou fazer os 5 também ali, mas eu vou ter a experiência de fazer os 5 quilômetros, mas quem sabe mais para frente eu acho muito legal, eu quero melhorar meu tempo nos 5. Porque comigo aconteceu assim, fazer prova de 5 quilômetros, né? Pagar a inscrição, fazer prova de 5 quilômetros. Depois, quando eu fiz a primeira na solada mesmo, na porrada, aí eu falei, pô, isso é legal pra caramba, entendeu? Aí me motivei não, quero melhorar esse tempo, quero fazer mais provas de 5 quilômetros. Sim. E foi depois de uma experiência assim, né? Antes era, não, tem que treinar para 10, né? Tem que treinar para 10. É, Nessa, é nesse momento que às vezes você acaba descobrindo que pô, o 5 também é legal. Ter uma distância mais curta também é emocionante, dá né, uma você pegada diferente. chega ao 5 forte, Uhum. né? É o mais próximo de ver Jesus que você vai ver na corrida, é esse, é o 5 mais forte. Nossa, cara, O 10, o 21, 42, mesmo que você tenta PRP, não é uma coisa do 5. não é, não é, não é, não. Nossa, realmente isso é verdade. Quando você pega uma prova assim para fazer força, falam que é muito nesse esquema, né, Bruno? Os 800 metros, né? Falam que é um limbo absurdo, né, no atletismo. Eu acho que a pior distância para o atleta do atletismo é o 800, cara. Pelo menos quando eu trabalhava lá com os atletas, né, Ah, mais você já curta trabalhou. distância, 800 era o da morte, assim. Porque o cara 400 também é, Diegão, 400 também é. aqui é uma volta, mas não sei, você vai dar a volta completa, você sabe que vai fechar ali, aí você passa, tem que fazer mais uma volta e você já É, tá fazendo força no limite, aí você fala, não, tem mais uma volta ainda, nossa senhora. ah, 400 eu imagino também que não deva ser muito simples de se fazer, não. não, com certeza não. E assim, o 5 é aquele negócio, né, Diego? É aquela prova curta e grossa, né? Quando a gente fala, a gente até falou no episódio sobre resistência, e a gente falou sobre potência e capacidade aeróbia, é potência pura. Então, assim, por isso que eu falo que a mais perto de ver Jesus é o 5 do que os outros, porque
O 10 é você também sustentar uma velocidade muito forte, né, Já na potência. durante um tempo um pouquinho mais longo, né? Que não é o mesmo do 5, mas ainda é muito forte. Agora, quando você vai para o 21, vai para o 42, eu nem quero entrar nessas distâncias, porque a gente vai deixar para um próximo episódio. Você vai falar, você vai fazer o seu forte? É óbvio que é forte, eu não estou falando que não. Mas se você fizesse o 5, seria muito mais forte. É isso que eu quero dizer. Então, é uma prova muito forte, assim, potência pura o negócio. É aquela expressão da força ali mais rápido possível. Legal. É o 5. Sim, é fisiologia, né? É bem isso, né, Bruno? É. Ah, eu acho que para a gente dar início mesmo nesse planejamento, a gente já falou um pouco disso, mas é o principal. Qual que seria o principal para você, né? Um objetivo, né, Brunão? Eu creio que Ah, óbvio. o que você quer, né? O meu Onde eu quero ir, né? Onde é eu quero chegar. isso. Então, acho que é a gente começar pelo objetivo. Então, Brunão, qual seria o objetivo aí para você no planejamento? Aí a gente tem duas coisas, né, Diegão? Primeiro, qual a distância que você quer? A gente está falando sobre 5 ou 10, você decidir qual que é. E segundo, é também colocar. Isso não é obrigatório, tá? Porque muitas pessoas vão treinar para 5 ou 10 simplesmente para ir lá e completar. E tá tudo bem, óbvio. Mas para quem às vezes quer mais um objetivo, então você vai escolher a distância, vai escolher o tempo que você quer fazer. Sim. Então isso também é importante. Se você quiser fazer o seu melhor tempo, se você quiser ir para tempo. Se não, tudo bem, vai só decidir a distância e tá tudo certo. Mas se não, é importante também você colocar o tempo como meta, né? O que você acha? Ah, sim, quando a pessoa já fez pelo menos uma vez a distância, né? Que ela já tem mais ou menos um parâmetro Isso, ali. É, se bem que exato. dá através dos testes e a gente consegue até ter uma ideia de tempo, mesmo que a pessoa nunca tenha feito. Mas eu acho que quando, bom, pelo menos é o que eu penso, quando vai fazer a primeira, vai lá, faz, se diverte, e aí depois quando a segunda, terceira, aí a gente começa a pensar em tempo, mas sim, por que Claro. não pensar em. Se a pessoa já corre um pouquinho mais de tempo, mesmo que ela não tenha feito os 10, mas já correu 3 km, 5 km, já tenho mais ou menos uma ideia de que, sei lá, fiz os 5 km em meia hora, em 30 minutos, já foi meu melhor tempo. Então, você não vai falar que vai fazer 10K em 1 hora e meia, né? Senão tá alguma coisa errada aí. Então você já, pelo menos ali próximo da 1 hora, 1 hora e 5. Já tem um parâmetro até de pace, de ritmo para a gente trabalhar E, durante os treinos, durante o planejamento. sem dúvida, é legal que você falou isso, Diegão, porque tem muita gente que pensa que quando você vai colocar um objetivo para uma prova, e você fala de ritmo, de tempo e tal, tem que ser forte, né? E você deu um exemplo aí, num ritmo ok, 1 hora, não para 10. Eu tenho uma aluna que esse ano a meta dela é fazer o melhor 10 dela, que, se eu não me engano, são 57 ou 58 minutos. Que Sim. a gente está falando de um tempo ok, a gente não está falando de 40 minutos, 45 minutos, que é algo Já... forte. Até você falou Mas esse. é o ritmo da pessoa, né? Cada É um tem o seu isso. objetivo. Cada um tem seu ritmo, com certeza. Até que você falou isso de 58 minutos, eu tinha visto uma pesquisa que essa é uma média mundial, né? Ah, é? Os Para 10? 58 minutos nos 10, né? Tem a de 54, tá, acho que 1 hora e 5, mas se você faz lá no 50, você tá mais ou menos na média. Uma média mundial. Aquele site Run Repeat, não sei se você já viu. Depois eu te Não, mando. nunca vi. É Não me bem manda. legal, é bem legal. E é meio que uma média mundial. Isso que, ó, tá vendo? Ó, que legal. Ela quer entrar na média nos 10 quilômetros. É super bacana, não tem essa, né? Ah, não, tem que ser fazer 10 forte, tem que ser sub. Não, é a sua performance, né? Ela vai querer performar dentro do que ela consegue. E isso tá super ok, Boa, super perfeito, né, cara? Aí um boa. segundo. Não pode faltar no planejamento, isso aí. Com certeza. E eu penso num segundo ponto também, além de você ter lá o objetivo, aí a escolha da prova, hein, Brunão? É importante, hein? Muito É, importante. Ainda mais para quem for para fazer tempo, né, Diogo? Que vai para completar e tá bem. tá Mas para quem vai tranquilo. fazer tempo é importante mesmo. É porque às vezes você tem aquela pegada de, mas eu quero fazer a prova lá na minha cidade. Só que, pô, sua cidade é só. E eu quero fazer um tempo X, mas é um monte de sobe e desce na cidade. Ou você quer fazer uma prova de montanha e quer fazer tempo. Então você tem que. O objetivo também ele tem que entrar de acordo com o que você vai fazer lá na frente, né? Eu quero fazer tempo na São Silvestre.
Vai ser difícil de fazer tempo. Vai ser difícil. Vai ter que pagar para largar pelite, né? Porra, só se for, entendeu? Então isso também é bem importante, né, cara? É, isso, sem dúvida, Diego. O É. que mais que a gente pode falar sobre planejamento, hein? Cara, é. Recuperação é importante também, hein? O quê? Recuperação Recuperação do. dos treinos, né? Então, você saber Ah, sim, controlar a sim. carga para não estar sempre ali treinando forte nem nada. Então, ter essa recuperação, principalmente depois de um treino de tiro, ou depois de um treino mais longo, embora que a gente está falando de distâncias mais curtas, mas ainda assim, eu acho que é algo que porque também, se você parar para pensar, as pessoas, beleza, uma distância mais curta, então, não precisa de muita recuperação. Mas se você fizer um treino muito intenso, pô, não é só o volume que vai te quebrar, né? Se você fizer um treino muito intenso, um treino intervalado forte, ou um treino, você está treinando para 10, vai fazer um 8 em ritmo de prova, tudo, são treinos puxados, né? Mesmo que Nossa. não seja, mesmo que você não vai correr mais de uma hora, não precisa correr mais de uma hora para ser um treino intenso. Então, acho que é interessante também as pessoas, é interessante, não, é importante também as pessoas se atentarem à recuperação. Seguindo, né? Então, a gente colocou o objetivo, a escolha da prova, e aí a recuperação, então, já cabe dentro, tudo isso a gente já está montando o planejamento, né? Já está pensando em tudo isso. E se você está fazendo lá, pensar que a pessoa vai fazer 3 treinos na semana, de corrida e mais 2 treinos de fortalecimento dentro desse planejamento para correr 10 quilômetros, né, ou 5 que seja. Ter também, isso é muito importante, ter um dia especial para você fazer um descanso, um off, ou você fazer realmente alguma coisa que acelere a sua recuperação, e a gente já tem até episódios falando sobre isso. Tem que pensar realmente colocar isso dentro de um planejamento. Você vê como tem muita coisa para se pensar, né, Para Bruno? Não é pensar, só, vou né? fazer a prova lá e pronto, acabou. Tipo, não, sim. E aí, como que vai funcionar o seu tempo dentro disso tudo, né? Para você poder gerir tudo isso e chegar lá no seu objetivo performando. Sim, quando a gente fala do planejamento, Diegão, e eu lembrei de falar isso agora, e a gente já falou isso em algum outro episódio também, que é o tal de formar o macrociclo, né? Que Isso. a gente já falou que é Aí assim, é a onde periodização. eu, onde eu tô, né? Como é que eu tô na corrida? O que que eu já faço? Corro X quilômetros em X pace ou velocidade e etc. Para onde eu quero ir? Bom. Isso é importante. Aí é que a gente falou, definir o objetivo, e você deu uma outra dica que é escolher a prova também, que é importante, ainda mais para quem quer ir para tempo. E depois você tem a linha do tempo, né, entre onde estou e onde eu quero ir, que é a organização, né? Quantas vezes por semana eu posso treinar, quantos meses eu Isso. tenho do início ao fim dessa preparação, como que eu vou dividir os mesociclos, como que eu vou organizar microciclo, sessão de treino. Tudo isso, a gente já falou em episódios sobre periodização, tudo isso é muito importante e tem que estar no planejamento, né, Diego? Tem, Todo tem, com treinador, assim, certeza. todo treinador, assim, que se preze tem que organizar essa linha do tempo. É obrigatório, isso é obrigatório, de trás para frente, geralmente, né? Isso. Da prova para onde eu estou, mas tem que ter, tem que ter. Porque isso aí que você falou é muito legal também, Bruno, porque normalmente, não, fazer uma meia maratona, uma maratona, aí sim eu vou ter que pensar, vou lá na prova, vim voltando. Pô, mas com 5 e 10 você também tem que fazer isso. Só que a diferença é que você não vai estar trabalhando o volume, né? Mas sim a intensidade que a pessoa quer trabalhar na prova, quer Sim. fazer na prova. E aí, pegando o. Às vezes o cara é meio maratonista, mas deu na cabeça, não, agora eu quero fazer um 10K forte. Qual que é o problema disso? Não tem problema nenhum. Até tive essa conversa com uma aluna também, ela, eu não sei se eu me inscrevo numa meia maratona esse ano, a última eu fiquei sentindo. Eu falei, mas não é porque você fez uma meia maratona que você tem que fazer agora meia maratona todo ano e depois fazer a maratona. Você pode correr 10 sem problema Exato. nenhum, entendeu? É Quando que o seu coração tocar, você faz outra meia maratona. exatamente é isso, isso que é legal, cara. E aí um exemplo agora,
do cara que quer fazer, sei lá, os 10K em 40 minutos. Quando chegar na fase específica, a gente tem que colocar o cara para treinar no ritmo de 4, 3,50 por quilômetro, e ele tem que chegar preparado para fazer os 10K e conseguir, né, correr nesse ritmo, entre 4, e 3,50 e 4, para ele conseguir alcançar o objetivo dele. E como que faz isso? Na parte específica. Como que você chega nessa parte específica? Planejando lá de trás para frente. Exato, Porque não exatamente. dá. Do nada. Porra, o cara tem que fazer. Vamos fazer. Não, não era. Ou começar já, né? Que tem até um erro comum, né? De sempre ir na forte, né? Ah, vai fazer 5 e 10, então tem que dar pancada toda semana. Não, também não é assim, né, Brunão? O que que você acha Então, disso, hein? não, também óbvio, né, Diegão? Também, assim, até foi uma das dicas que eu falei ali quando a gente falou sobre planejamento, que é a questão da recuperação, né? Isso. É claro que você vai treinar estando fadigado, é normal, mas você não pode estar sempre fadigado. Você não pode estar Exatamente, sempre cara. cansado para fazer o treino. Você tem que saber equilibrar as cargas de treino. Se isso estiver acontecendo, pode ser um erro de prescrição. E não quer dizer que seu treinador não soube planejar. Quer dizer que vocês não se conversaram direito. Porque Tem- às vezes a gente organiza os treinos do aluno, ele está sempre cansado, mas ele não está me falando que ele está sempre cansado. Então como é que eu vou saber? Né? Então também esse tipo Bola de de cristal aqui, assim, né? Não esse tipo de dá. comunicação é importante, né, Diego? Importante, cara. E você falou dos erros, a gente pode falar, né, sobre esse treinar ali sempre forte. Então, um outro erro que é ignorar esses sinais de cansaço, de fadiga. Então, isso também é, é um erro muito grande. Um outro erro também que eu acho que não é um erro tão grande quanto esses, porque mas é um erro também, no meu ponto de vista, digam, é não fazer o fortalecimento, porque Ah, são boa. duas distâncias muito importantes. Todas, para qualquer corredor, o fortalecimento é importante, tá, digam, mas para distâncias mais curtas, eu acho que ele é mais importante ainda, Sim. porque é um pace mais forte. E aí, quando você corre numa velocidade mais forte, o seu impacto no Muito solo é mais. maior, Perfeito. né? Você tá fazendo aí o sinalzinho para quem não viu? É Antes muito de eu mais. falar, ele já tava ali fazendo o sinal do Pá, impacto. pá, 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 é muito mais A forte. porrada que Duas, você, a três vezes porrada o que peso você vai dar no corporal, né? solo, exato, é maior, ou seja, o solo vai reagir com uma força maior ainda. Então, é mais importante ainda o treino de força nessas distâncias. Então, acho que a gente pode colocar aí como um erro comum é não fazer fortalecimento para essas distâncias, Diego. Nossa, Mas para qualquer distância é um erro, tá? Mas para essas distâncias é mais. mas, não, muito, eu ia comentar sobre isso, né? Eu ia falar, aí, Bruno, eu treinamento de força, né? Mas você já se antecipou, mas Antecipei. Ele tava anteci- coçando aqui, eu tava tremendo já para falar tá- da já força. Mas e isso aí tem então, no planejamento e na periodização, né? Para você também conseguir ornar os dois, para você ter recuperação, porque às vezes faz um treino de força lá na academia, força máxima, às vezes acaba sendo um pouco mais pesado, aí depois quer fazer um treino de intensidade no outro dia e não, as coisas não vão combinar, isso pode gerar uma lesão. É, e agora acho que para a gente fechar essa questão dos erros aqui, Brunão, né, e já caminhar para os finalmente, o que você acha do cara copiar lá a planilha do atleta profissional? Que hoje tá fácil isso, né? Chat É, GPT, planilha do Kipchoge, vamos lá, vamos fazer, não sei o quê. O que que você acha de você copiar a planilha de um atleta profissional? O que que pode dar no negócio desse aí? pode dar aí 3 pontinhos, né, Diegão? É o máximo. Porque a gente falou aqui também sobre o método norueguês de treinamento, e eu não lembro se a gente mostrou aqui, mas o artigo que a gente se baseou tinha lá a planilha de treino deles, mas acho que a gente acabou, talvez a gente comentou, mas eu não lembro. Mas é um alto volume. Então, e por mais que seja um treinamento polarizado, ou seja, a gente explicou lá antes, 85% do tempo na zona 1, 2, bem tranquilo, ainda assim é um alto volume, né? E então eu acho que é um erro gigantesco. Não faça isso, meu jovem. Não faça isso. Pô, tem atleta aí que tá rodando era 150? Não, é 300, né? Tem os caras da maratona, né? Já estão rodando Sim, aí trezentos também. k. Não, mas tem cara de 1.500, mas tá rodando 150 que eu já vi também. Chega a É, bater em pico. Imagina 150k na semana, velho.
para fazer Não, é muita 30 e coisa. às vezes eu sou para fazer 30, 40, mas Né? entendeu? E aí você pega uma planilha dessa, ah, tem que correr hoje 40 minutos de manhã e de tarde. Ah, tá com tempo, vai lá e faz. Aí no outro dia, né, como é correr mais 10 km? Mas, porra, nem, não dá tempo, cara. Ah, mas tá É. levinho, mas não recupera, não tem Mas como. calma aí, né? Vamos, isso aí, pro cara chegar naquela planilha, quantos anos que ele levou para ele chegar naquela planilha para fazer aquele Ah, treino? Pá, nossa, você, contar que ele vive disso, né, Diego? Ele vive disso, ele é Vive atleta. disso, você trabalhou com o pessoal lá em Portugal. Quanto tem? O menino começa lá no juvenil, aí ele vai subindo até se profissionalizar. Como que é o volume do juvenil e depois. E com futebol também, é completamente diferente, né, Bruno? Não é assim, não é tipo, o moleque Ah, tá desde os claro. 10, 12 anos treinando. Quando ele tá lá com 25, que ele vai fazer a planilha, essa que você acabou de pegar lá junto com o chat GPT. E não dá, né, cara? Você não treinou tudo isso que o cara treinou, né? Você não viveu disso, né? Exato, É, exato. Diegão, é aquele negócio, né? O planejamento bom não é o mais complexo, o mais difícil, o mais sofrido. É o mais consistente, né? Tem que ter uma ideia por trás do planejamento. isso. Então não adianta falar, ai, meu treinador é matador. Quando eu ouço isso, eu falo, puta que pariu, me dá uma canseira. Eu falo, meu Deus do céu, isso não tá certo. Eu sinto te informar, mas isso não tá certo. Se você tá sempre morrendo nos treinos, isso não tá certo. Não é Cansar, assim. cansar um atleta, qualquer idiota faz. É isso que eu... E essa é a verdade, né? Mesmo num treino de força de personal, mesmo não sei o quê, né? Não é bem por aí. Lógico que vai ter momentos que você vai sair morrendo no Sim. treino, né? Mas. Não é E todo eu espero treino, que né? meus alunos não falem isso para os outros, que meu treinador é matador. Por favor, gente. Não faça isso. Não, e outra coisa aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Individualizar os treinos, ó. Por onde que você individualiza os treinos, Brunão? Boa, Na Best Run, né, cara? Só vem treinar com a gente boa. que você vai ter os treinos individualizados para você. Eu acho que esse a chave, Brunão, uma das chaves. Não precisa ser todo o treino matador, e quanto mais individual, mais feito para você. E aí, como que é feito para você? Através de feedback, através de conversa, aquele Mas de ajuste análise, fino, né? análise. Pô, meu, você fez o treino essa semana aqui. Você teve uma quedinha, o que que aconteceu? Ah, essa semana eu não dormi, meu filho acordou de madrugada, minha Isso, sogra. acontece. Beleza, então vamos fazer um ajuste para semana que vem, tá tudo bem, entendeu? O exemplo que eu dei, mas eu tenho que fazer outra meia maratona. Não, você não tem que fazer outra meia maratona, vamos dar um passo para trás. Ou não é nem dar passo para trás, né? Vamos ficar aqui nessa distância dos 10, vamos sentir, né, teu coraçãozinho, né? Aí você vai para meia maratona de novo, e essa conversa, essa coisa boa e que você consegue individualizar. Não precisa também ser. Eu vejo também uma galera que é muito técnica, né? Que é só. É, é só número, é só análise, é só não sei o quê. Para mim, o ser humano não é só isso, entendeu? Tem Sim, toda claro. uma coisa maior ali por trás, uma parte psicológica muito importante. Você não sabe o porquê. Às vezes o cara saiu para fazer um treino que era para ser leve, o cara deu uma pancada. E aí você vai lá e come o toco do cara porque ele dá pancada, mas pô, você não sabe o que tava passando naquele momento para a pessoa, entendeu? Ah, Então, isso eu achei muito importante durante um planejamento, ter essa conversa, ter esse bate-papo e se precisar puxar a orelha, primeiro entender o que aconteceu e depois falar, ó, você fez isso aí, tá tudo bem, beleza, mas ó, pode gerar uma lesão lá na frente. Tem claro. mais calma, então o próximo treino você vai fazer mais leve Tem que e entender o contexto, né? exatamente, acho que tudo isso faz toda a diferença, Brunão. Muito bem, cara. Fico feliz, viu? Diego, eu acho que agora a gente pode organizar a semana de treino. O que que você acha? Sim, pensando na semana, legal, cara, acho legal. A gente É, até deu uma pincelada, né? Agora é escolher, né, e ver as suas possibilidades, né? Quantos dias você tem para treinar, Brunão, por semana? Me diz aí. corrida, 3. Legal. E precisa fazer um fortalecimento aí no meio também, tem que dar um jeito, Sem cara. dúvida, mais 3.
Boa. Então, sei lá, você vai treinar de segunda a sábado ou de terça a domingo e vai ter um dia de descanso na semana. Olha que legal. E daí a gente intercala, né? Faz a corrida, força, descanso. Enfim, eu acho que tem várias formas de a gente conseguir planejar isso, né, Bruno? De outras formas também. Pode ser que você vai ter que correr 2 dias seguidos e aí fazer fogo, mas Claro. isso é tudo. Aí cabe ver qual vai ser a melhor forma. E dependendo de como for, para dosar os treinos, você vai ter que. Só consigo correr 2 dias seguidos porque a academia fecha no dia X, PTO, e eu tenho que treinar 2 dias seguidos. A gente tem que trabalhar como vão ser essas corridas, como vão ser esses treinos de força. Então, tudo isso tem que ser conversado e tem que ser analisado, né, Bruno? Sim, sem dúvida, Diegão. Partindo daquele ponto que a gente falou, né, do macrociclo, né, de onde eu estou para onde eu quero chegar e quais são as condições que eu tenho, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que também é legal é, a gente, a gente comentar aqui que o planejamento para 5 e para 10, embora parecidos, são diferentes. Né? Por quê? Porque motivos que a gente já disse, né? O 5, aquela porrada, vamos que vamos, ali é ser o máximo. Dificilmente alguém vai fazer uma prova menor de 5, ou seja, então é a distância onde você vai fazer mais rápido, com certeza absoluta, né? Porque para as outras distâncias você precisa diminuir um pouco o pace, senão você não aguenta. Então, é uma prova um pouco mais focado, mais potente, mais expressão de potência, né? Como a gente falou. E os 10, embora também seja uma distância bastante focada em treinos de velocidade, de ritmo, ainda assim precisa trabalhar um pouco do volume, né? Diferente do 5. O 5, que nem o meu caso, que eu dei exemplo aqui de 3 vezes por semana, e eu acho que você pode pegar uma semana e não fazer nenhum treino de volume, porque a gente já falando de correr 4, Interessante. 5 quilômetros, a gente está falando depende de cada pessoa, vai, mas 20, 25, 30 minutos. São distâncias, é um tempo curto. Então você consegue colocar mais treinos de velocidade, mais treinos de ritmo. Por quê? Porque você não vai sentir tanta fadiga no dia seguinte, mesmo sendo um treino forte. É diferente você fazer um treino forte, intervalado, treino de ritmo para 10, né? Ou para Sim. 21, para 42, onde você já tem um pouco mais de volume, numa intensidade mais alta, você vai ficar dolorido, inevitavelmente. No É, 5, dependendo como for, talvez você não fique, porque talvez não deu tempo, né? Um pouquinho sempre fica, né? Mas não é comparado com outras distâncias, eu acho que não. Mas acho que é legal a gente falar um pouquinho dessas diferenças de 5 para 10, só o pessoal entender, né? concordo, você vai fazer uns longos de 45 minutos, né, nos 5 quilômetros, né? Qual que foi o longo da semana? Corri 7K. Tá bom, né? Corri 6 Beleza, quilômetros, tá tudo bem, foi meu longo, pô. fechou. Mas é bem isso mesmo, né? Que quando você vai dobrar a distância, né? Querendo ou não, dos 5 para os 10 é uma dobra, é diferente de dobrar dos 10 para os 21, né? Ou dos 21 para os 42. Mas é uma dobra e aí você começa a ter uma necessidade dos estímulos de resistência, né? De um pouco mais de resistência e você foi certeiro nessa, Brunão. Obrigado. Obrigado. Tirei 10. Tirou 10, tirou 10. Muito bom, cara. Acho que é isso, cara. Será que faltou alguma coisa a gente falar? Você quer falar sobre as sessões? A gente já pincelou sobre a sessão de treino, né? Que a gente falou do macro, dos mesos, chegou lá A organização da semana, né, que a gente falou, Digão. Acho que assim, então, se a gente puder só aprofundar um pouquinho mais, então para o 5, eu acho que não vai ser toda semana igual, tá? Porque a gente também tem que respeitar o princípio da supercompensação, né? Então, onde a gente coloca Sim. carga 2, 3 semanas seguidas, às vezes 4, e uma semana a gente descarga um pouco, descarrega um pouco, depois volta a subir. Então a gente tem que respeitar isso. Então, as semanas não vão ser sempre iguais. Pegar aqui semanas mais fortes, então talvez eu colocaria um treino de tiro curto, um treino de tiro longo e uma rodagem. Mais ou menos isso. Nas É, semanas mais fortes, nas semanas mais lentas, semanas. mais duas rodagens, sempre vai ter acabar tendo um intervalado um pouco mais de intensidade. Sempre. Isso, exatamente. Aí você pode trocar um dos intervalados por um fartlek, que é um treino Uhum. intervalado, mas é um treino com uma intensidade Mais tranquilo. mais tranquila. E mais ou menos assim. Acho que aí pro 10 eu já colocaria um treino com volume, né? 7, Mais 8, 9, 10.
um treino já Ou até intervalado, mais, né? Ou até mais, 11, 12 ou quilômetros, até 13, mais, depende. dependendo da Aí pessoa. depende da pessoa. E um treino intervalado, e depois depende da semana, e um fartlek, uma rodagem, enfim. Sim, eu Mais ou acho menos que assim. esse sistema fica super bom, eu também concordo, fica super bom. Para os 5 vai acabar trabalhando um pouco mais a intensidade mesmo, os dois vai ter muita intensidade, né? Mas o 5 vai acabar tendo um pouquinho mais, você vai entrar mais ali aquela zona de dificuldade, zona 5 lá de treino, né? Do que vai entrar nos 10, né? Sim, na minha visão, sim, eu acho que Sim. você também pensa Ah, igual. não. É sim, 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 com certeza. E também, aí tem, você falou de supercompensação, aí também tem muito da individualidade. Tem gente que, eu sou meio, às vezes eu demoro um pouco mais para recuperar. Se começa a fazer muito treino de intensidade, eu já dou uma sentida. Então, eu teria que dosar um pouco mais. Por isso que a conversa e o feedback é importante, é bem Sem importante. dúvida, Às sem vezes é dúvida. só, colocar 2 treinos de intensidade, mais um. Às vezes, para mim, poderia sentir. Então, isso também você tem que ver, cara ouvinte que está escutando aí do outro lado, você também tem que perceber isso, porque não é uma regra fechada, não, vai fazer 5, tem Exato, que foi até um dos erros que a gente comentou, né? Você querer treinar forte sempre. E às vezes até o treinador tá dosando isso, mas ainda assim tá muito intenso para você. Você tem que recuar e dar exato. A individualidade biológica, que serve para um, às vezes não serve para outro. A gente dá um Exato. exemplo aqui, porque é mais ou menos a maioria, né? Isso é a média, né? Mas às vezes você Isso, é na não. média. Às vezes você tá acima da média, você tá. Tem pessoas que vão conseguir evoluir 3 semanas ali fazendo uma carga mais alta de treino e descansando uma. Tem pessoas que vão ter que fazer 2 semanas de carga de treino e descansar uma. E aí é de cada um, né? Isso é importante também ressaltar, para não parecer que a gente está aqui falando tem que ser É, assim, pronto, acabou, mas não é assim. verdade, isso aí. Muito bom, Bruno. Eu acho que ficou. Dá para se escutar esse episódio aqui, você consegue, hein? Você consegue planejar seus 5 e 10. Ficou top. Top, isso aí. Muito bom, pessoal. Eu acho que estamos aí, né? Deixa nossas redes aí, Brunão. Boa. Então vamos lá, segue a gente lá no Instagram, Corrida Consciência, no Spotify, no YouTube também Corrida Consciência, a nossa assessoria linda de corrida Best Run Oficial, Diego tá aí com a camiseta, que parece uma lanterna verde, mas é isso aí, que é pra gente ver você lá na prova correndo, de Exato. longe, De e nenhum longe. fotógrafo vai perder uma foto sua, e depois Bruno Bruzin e treinador maravilhoso Diego Fernandes. Sabia. Muito bom, pessoal. Obrigado por mais esse episódio. E isso aí, né? Valeu, Diegão, valeu, galerinha, beijo, tchau. Beijo, tchau, valeu.